Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui, Fabrício Rebelo, hoje para tratar do assunto que está dominando, sem dúvida nenhuma, as redes sociais e as discussões em torno da produção de conteúdo e da própria informação que circula aqui no Brasil. Me refiro, evidentemente, ao PL das fake news, ou também chamado PL da censura, que vai ter a sua votação nesta terça-feira. O PL está na pauta para análise nesta terça-feira e com um risco altíssimo de que seja efetivamente aprovado. É isso que a gente vai ver neste vídeo. Logo após eu lembrar você que não deixe de interagir aqui conosco, registrando sua avaliação, o famoso joinha aqui do YouTube, deixando aqui o seu comentário, os comentários aqui importantíssimos para guiar a nossa produção de conteúdo, checando se você está inscrito. Se você não é inscrito ainda, aproveita, se inscreve. Se você já é um inscrito, confira se sua inscrição continua ativada, ative suas notificações, aproveite para acessar o nosso grupo de notificações, em que as notificações são postadas de modo a evitar as falhas aqui muito comuns no sistema de notificações do próprio YouTube, e compartilhe o nosso conteúdo para que ele alcance mais pessoas. Além disso, confira as formas de apoiar aqui o canal, seja aqui na própria plataforma do próprio YouTube, se tornando um membro, seja no nosso clube de assinantes, onde além dos mesmos benefícios que são aqui disponibilizados, há também a disponibilização de conteúdos exclusivos, conteúdos complementares que não podem ser aqui trazidos para o YouTube, para a plataforma de vídeos. Nesta terça-feira nós teremos a votação do PL das fake news. E isso vem gerando uma discussão imensa em todos aqueles envolvidos, não só na produção de conteúdo, como no próprio acesso à informação aqui no país. E há, de um modo geral, uma confusão ou a tentativa de se estabelecer a definição de que se esse PL é de fato um PL voltado à responsabilização das plataformas, das Big Tech, como defende o governo, ou se é de fato um PL da censura, voltado a estabelecer o controle da informação circulante aqui no Brasil. Para que a gente entenda efetivamente o que é que está acontecendo, nós precisamos primeiro entender como hoje existe o direito à liberdade de expressão aqui no Brasil. Nós temos na Constituição Federal assegurado o direito à liberdade de expressão, independentemente de qualquer tipo de censura. O Brasil proíbe, a Constituição brasileira proíbe terminantemente que se tenha censura, o que significa que qualquer indivíduo pode dizer o que está pensando, pode externar o seu pensamento, independentemente da autorização de quem quer que seja. Ninguém precisa autorizar alguém a se manifestar, a expressar aquilo que ele está pensando. O indivíduo, então, tem os seus pensamentos, tem as suas ideias e ele pode torná-las públicas, independentemente de qualquer tipo de autorização. Isso quer dizer que cada um pode falar o que quiser, pode abrir aí o seu repertório de ofensas, sair ofendendo as pessoas, sair atacando, sair mentindo impunemente? Não. Já não é possível fazer isso no Brasil há muitos anos. Não há nenhuma novidade nesse PL para simplesmente agora se buscar resolver o problema. Não, isso já é totalmente contemplado não só pela própria Constituição Federal, como pelo nosso Código Penal. Nós já temos na nossa legislação penal as punições para quem, no exercício da sua liberdade de expressão, se excede. Quais são os excessos? Atingir a honra de alguém, os crimes contra a honra, calúnia, difamação e injúria, ou causar um dano moral, abalar a imagem de outra pessoa, mesmo que isso não configure efetivamente um crime contra a honra. Se isso acontecer, o indivíduo que proferiu aquela manifestação, que se expressou, vai responder por isso. Então, a situação funciona hoje no Brasil da seguinte maneira: o indivíduo fala o que ele quiser. Se aquilo que ele falou atinge a honra de outra pessoa, de modo a caracterizar os crimes de difamação, calúnia ou injúria, ele vai ser responsabilizado por aquilo
penalmente. Se, embora não tenha havido efetivamente um crime, ou mesmo sem ter havido crime, aquilo gera um dano à pessoa, um prejuízo à reputação dela, ela tem direito a ser indenizada. A nossa legislação assegura o direito à reparação dos danos que a liberdade de expressão causar. E além disso, além das responsabilidades penais, que inclusive o nosso Código Penal já tem uma punição diferenciada para o caso dessa ofensa ser proferida em mecanismos de divulgação de grande amplitude, exatamente as redes sociais. Além disso, nós temos também a possibilidade de que o juiz, analisando aquela questão, retire o conteúdo do ar. Como é que funciona? Um indivíduo se sente ofendido, alguém foi lá e falou sobre ele. Aquilo que foi dito lhe ofendeu esse indivíduo. O indivíduo vai lá, procura um juiz e diz: olha, eu me senti ofendido com isso aqui porque não é verdadeiro, porque me atribui uma conduta que gera um abalo à minha imagem ou o que quer que seja. O juiz vai lá, analisa a questão e vê, olha, de fato, isso aqui representa um dano à sua imagem, ou representa um crime, uma ofensa à sua honra. Então ele determina, o juiz determina que aquele conteúdo ofensivo seja retirado do ar, de modo a cessar esse dano, impedir que esse dano se perpetue. Isso tudo já existe. Isso tudo já está contemplado exatamente de modo eficaz na legislação penal brasileira. Então, o que é que se está buscando agora com esse PL? O que o PL busca fazer é eliminar a análise judicial, eliminar a necessidade de alguém se sentir ofendido para pedir uma reparação, pedir uma remoção de conteúdo ou responsabilizar penalmente quem agiu daquele modo. O que o PL quer fazer é transferir ao Estado, ao governo, o poder de dizer o que deve circular ou não, o que é ofensivo ou não, o que é verdadeiro ou não. Seria a transferência a um órgão, a uma agência do próprio governo, para estabelecer o que é a verdade. E aquilo que ele entender como não sendo a verdade, deverá ser retirado imediatamente das redes sociais, independentemente de uma ordem judicial. O PL tem como grande elemento de impacto atribuir responsabilização às redes sociais que não retirarem do ar conteúdos que o governo disser que devem ser retirados do ar. E isso aparentemente pode até parecer inofensivo. Pode parecer que não há problema em se estabelecer esse tipo de mecanismo, porque simplesmente se estará atingindo as próprias redes sociais em cumprir ordens regulamentares, né? Ordens vindas do Poder Executivo. E é aí que está um enorme problema. O problema é que, para fazer isso, o governo está atraindo para si o direito de dizer o que é verdade e o que não é. O direito de determinar o que pode circular e o que não pode. E nós já vimos, inclusive, em um passado recente de decisões judiciais, que até mesmo a verdade, a estrita verdade, pode ser tida como inconveniente e, por isso, se determinar a sua retirada do ar. O que aconteceu na época das eleições, como nós bem nos lembramos, com a chamada desordem informacional, uma imposição de retirada de conteúdo que veio não sob a justificativa de que o conteúdo era falso, mas reconhecendo que o conteúdo era verdadeiro, mas que, embora verdadeiro, como apresentado, podia trazer um abalo à imagem de certo candidato. Ou seja, a verdade inconveniente foi censurada, foi impedida de circular. E agora o que se está querendo fazer é dar um cheque em branco ao Estado, ao governo, para ele dizer o que deve ou não circular. Ele estabelecer o que é a verdade. Quem leu 1984, lá de George Orwell, sabe exatamente do que nós estamos falando. Nada além do Ministério da Verdade.
que ali era responsável por moldar a realidade, controlar a informação em circulação e, consequentemente, controlar o pensamento. É disso que se trata o PL das fake news, que de fake news tem o seu próprio apelido, porque não é um PL de fake news. Chamar esse PL de PL das fake news é uma grande fake news, ele é um PL da censura. É um PL que atribui ao Estado o poder de dizer o que vai circular ou não nas redes sociais. A questão tem um impacto tão grande que as próprias plataformas, as próprias Big Techs, começaram a se manifestar sobre isso, como nós vemos aqui no caso do YouTube. O próprio YouTube aqui esclarecendo ou tentando trazer ao seu público a informação de por que esse PL, o PL 2630, é tão perigoso. E um dos elementos fundamentais que são trazidos aqui nessa explicação, com a explicação do próprio YouTube, da própria plataforma, é que isso pode inviabilizar o funcionamento dessas plataformas aqui no Brasil. Porque a partir do momento em que elas serão responsabilizadas por retirar o conteúdo ofensivo, no momento em que o governo disser que determinado conteúdo tem de sair, isso precisa ser feito imediatamente. E como controlar essa informação? Nós sabemos, essas plataformas já são autocensuráveis, elas já apresentam diversas restrições aos conteúdos em circulação. Mas a partir do momento em que isso deixa de ser uma política delas como empresas privadas e passa a ser uma política de governo, a operação pode se tornar inviável. E aí não se ter mais essa liberdade de acesso à informação que essas plataformas, bem ou mal, com todas as suas falhas, nos permitem. Ainda hoje nos permite. Isso tem também alguns outros reflexos. O PL busca fazer com que grandes canais de mídia, a mídia convencional, seja remunerada por aquilo que ela produziu e vá ser disponibilizado no YouTube. Ou seja, por isso que a grande mídia está apoiando fervorosamente esse tipo de medida, essa iniciativa, porque vai encher os bolsos delas. As plataformas terão que pagar, imagine, as grandes televisões, Globo, Record, SBT, sendo remuneradas pelo YouTube, não só pelo que o próprio YouTube utilizar, mas porque qualquer criador de conteúdo utilizarem seus vídeos fazendo referência ao conteúdo que foi produzido por essas grandes emissoras. Não só as emissoras, como a imprensa de um modo geral. Se eu pegar, por exemplo, aqui uma matéria de um jornal e ilustrar um vídeo meu com a matéria desse jornal, o YouTube vai ter que pagar aquele jornal. Isso, evidentemente, inviabiliza qualquer possibilidade de funcionamento das plataformas. São mecanismos inviáveis que, no fundo, vão reduzir a informação em circulação e trarão de volta o monopólio da grande mídia, que é exatamente o que se busca. Aquela imprensa chamada tradicional, mas que é a imprensa comercial, aquela imprensa que dizia Milor Fernandes, era uma instituição tão séria que, se pagando bem, publica-se até a verdade. Essa imprensa quer voltar a ter o domínio, o monopólio da informação em circulação, e por isso ela está apoiando esse PL. E claro, por que os políticos são favoráveis? Porque tem uma pegadinha fenomenal nesse PL. Porque esse PL blinda os políticos contra qualquer crítica, porque se o indivíduo, o eleitor, vai lá e critica um político, ele se sente ofendido, aciona um mecanismo de remoção de conteúdo e o conteúdo tem que ser imediatamente removido. Mas eles podem falar o que quiser, porque está lá a extensão da imunidade parlamentar por suas opiniões, votos, aquilo que já consta lá no artigo 53 da Constituição Federal, estendendo expressamente às redes sociais. É uma blindagem. O político vai poder falar o que quiser sem consequências e ninguém vai poder criticá-lo. Se criticar, vai ser enquadrado ou como discurso de ódio ou como fake news, diversos desses nomes que estão
trazidos no projeto e isso será retirado imediatamente do ar, com a possibilidade de o indivíduo ser responsabilizado penalmente por estar fazendo aquilo. Então é um projeto que não tem o propósito de evitar ofensas, que não tem o propósito de evitar fake news em circulação, não tem nada disso. É um projeto que tem por objetivo controlar a informação em circulação. E quem controla a informação, controla o pensamento, direciona uma nação inteira para aquilo que bem entender. É disso, efetivamente, que se trata. Combater fake news se dá, se faz com a exposição da verdade. E para que a verdade seja exposta, é preciso termos mais informação em circulação para que o indivíduo tenha acesso à realidade e tire ele as próprias conclusões, identificando que determinado conteúdo é falso. Não deve, de modo nenhum, ser papel do Estado fazer isso. Jamais. Recomendo, inclusive, que quem ainda não leu, leia 1984. Preste atenção na função do Ministério da Verdade, que você vai entender exatamente o risco que nós corremos aqui no Brasil. O que pode ser feito? Agora, pressionar parlamentares para que reprovem essa aberração, esse atentado direto à liberdade de expressão. Se vai ser suficiente, não sabemos, mas é agora, neste momento, o que nos resta. No momento seguinte, se isso for aprovado, talvez nem sequer fazer esse tipo de crítica aqui seja mais possível. Os tempos são extremamente sombrios. Muito obrigado por sua atenção, espero que tenha gostado demais desse conteúdo. Reitero aqui os meus pedidos para que você não deixe de interagir conosco, curtindo, compartilhando, se inscrevendo, checando suas notificações, conferindo aqui na descrição do vídeo como se tornar um apoiador nosso aqui no YouTube ou lá no nosso clube de assinantes. Não deixe de se inscrever também no nosso grupo de notificações e registre aqui o seu comentário. O que é que você acha? Você acha que esse PL é um PL inofensivo, que não tem nenhum problema e é só uma discussão com as redes sociais? Ou você acha que, de fato, nós estamos diante da porta aberta para a censura no Brasil? Deixa aqui sua opinião. Forte abraço e até o nosso próximo encontro.